Filtros IR parte 2. Utilizando a transformada Z para analisar o atraso unitário delay. Uma vez que nós vamos fazer o uso do domínio Z para analisar filtros IR, vamos ver como é que o nosso bloquinho delay que estávamos utilizando lá nos filtros FIR, eles aparecem aqui no domínio Z. No domínio do tempo discreto nós tínhamos esta representação, era simplesmente um bloco com escrito delay dentro. E sabíamos que, aplicado uma sequência de entrada x de n, a sequência de saída, neste caso aqui definida como y de n, nada mais é do que a sequência de entrada atrasada em uma amostra, x de n menos 1. Vamos ver como é que este bloco delay fica representado no domínio Z. Para isso vamos calcular a transformada Z da sequência de entrada, calcular a transformada Z da sequência de saída, ver a relação entre elas, e aí nós teremos a representação do delay no domínio Z. Começando pela sequência de saída do bloco delay. A sequência de saída é y de n igual a x de n menos 1. Aplicando x de n da definição da transformada Z, temos esta equação, y de n aparece aqui, e substituindo esta parte lado direito da igualdade aqui do y de n nesta posição, chegamos na transformada Z da sequência de saída. Y de Z igual a somatória de menos infinito até mais infinito de x de n menos 1 Z na menos n. Ainda é a definição da transformada Z, somente utilizando este lado da igualdade na própria definição. Nós podemos definir k igual a n menos 1 e substituir na equação acima, resultando nesta equação. Em destaque, o valor de k como ele apareceu na definição da transformada Z. O índice da somatória continua variando de menos infinito a mais infinito. O x agora é x de k vezes z na menos k mais 1. Em destaque, onde apareceu o k após essa definição. Repetindo a equação que acabamos de ver no slide anterior, como o z é uma variável complexa vista lá no filtros IR parte 1, nós podemos escrever esta parte da equação desta forma, ou seja, produto de variáveis complexas soma os expoentes, e este z na menos 1 passa a ser uma constante, ou seja, não depende mais do índice k, e portanto a gente pode jogar ele para fora da somatória conforme está apresentada nesta equação. A transformada z da equação de saída do bloco delay é igual a z na menos 1, somatória de k de menos infinito a mais infinito, de x de k de z na menos k. Olhando esta somatória aqui, tudo que está em preto no lado direito da igualdade, isso daqui é a definição da transformada z para o sinal x de k. E desta forma, o sinal x de k é o sinal de entrada, nós temos que o bloquinho delay tem esta expressão. A saída é igual a z na menos 1 vezes x de z. Voltando com a equação e com o que nós tínhamos lá no início, ou seja, um x de n que passa por um bloco delay resulta num x de n menos 1, e nós vimos que aplicadas transformadas dos dois lados aqui do bloco, chegamos nesta equação. Ela está repetida aqui, o que nos conduz à conclusão de que este z na menos 1 é o nosso delay. E de fato é. Nós já estávamos utilizando o z na menos 1 como delay lá no Simulink para simular filtros FIR, sistemas discretos, entre outras coisas. E aqui está provado, portanto, que o delay é z na menos 1 lá no domínio Z. O que a gente pode concluir disso? No domínio do tempo discreto, nós estávamos vendo até agora um x de n que passa por um bloquinho delay que resulta num x de n menos 1. Quando a gente jogar isso no domínio Z, nós vamos ter um x de z, o delay, e o x de z na menos 1. Este delay, na verdade, é z na menos 1. No domínio do tempo discreto, isso vale também para quando nós estamos cascateando blocos delay, que nós estamos cascateando vários blocos. O primeiro é x na n menos 1, o segundo é x na n menos 2, e lá no último até x na n menos k. Tudo isso no domínio Z. Agora sim, o delay representado como z na menos 1, x de z. Neste ponto, nós temos x de z vezes z na menos 1. Neste ponto, x de z vezes z na menos 2. E lá no último seria x de z vezes z na menos k. Dependendo de quantos blocos nós estamos cascateando, nós vamos ter essa estrutura. Mas, olhando essas duas figuras, a gente consegue ver de fato a comparação
como representar o atraso unitário e seus respectivos sinais de entrada e saída no domínio do tempo discreto e também no domínio Z. A partir de agora, para análise de filtros IR, nós vamos utilizar sempre Z na menos 1. Aqui termina este vídeo.